Oi, 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 gente boa. Antes de qualquer coisa que a gente faça, quero só lembrar você, se você não é ainda inscrito neste canal, para inscrever-se nele. É tão simples, é só clicar e você se inscreve. É um dedinho suave e você se inscreve, clica no sininho para ser avisado quando as coisas forem postadas, e mais do que isso, um like, porque é a única linguagem que o algoritmo entende, e aí ele bota a gente para frente. Faça isso e convide os seus amigos a fazerem. A gente está concluindo, estamos no final da exposição que já dura 2 anos e 8 meses, de Mateus, em Mateus, usando os evangelhos sinóticos de Marcos e de Lucas, fazendo corroborações, convalidações ou alguns acréscimos textuais de coisas que aparecem melhor num dos 3 evangelhos sinóticos do que no outro, e assim a gente vem alternando, mas o eixo que eu escolhi para seguir foi o do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos abrir um parêntese. Você lembra que na semana passada, na quinta-feira, na sexta eu não consegui fazer a nossa transmissão por questões pessoais e compromissos, mas eu falei na quinta-feira daquela situação toda de gravosidade contínua e permanente que atingiria sempre, apenas e exclusivamente, os genuínos discípulos do Evangelho, e que são chamados aqui de os escolhidos e os eleitos. Eu expliquei o que era isso, e não tem nada a ver com predestinação fatalista de nenhuma natureza, e está tudo gravado aqui na minha plataforma para você saber o que é, e eu já repeti isso muitas vezes, é um conceito recorrente na minha boca porque é problemático na sua mente. E é por isso que eu repito, é aquilo que eu vejo que é um problema constante na cabeça das pessoas. Mas, pois bem, quando eu concluí na quinta-feira, foi com aquela expressão de Jesus: aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres voando sobre a cabeça desse cadáver. E aí, a seguida diz, logo após a tribulação daqueles dias. E eu falei, isso vai ficar para a semana que vem. Só que hoje, antes de entrar na sequência de Mateus 24, logo a seguir a tribulação daqueles dias, eu quero fazer um outro parênteses de algo que você encontra exclusivamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, do verso 34 ao verso 36. Essa é uma exclusividade lucana. Você só encontra aqui em Lucas. Mas é de uma importância enorme, porque faz parte de uma natureza de tribulação que haveria de subjazer todo o processo histórico, desde que Jesus foi assunto aos céus até a segunda ou a volta dele. A saber, o fato de que em todas as circunstâncias, em toda a acumulação do processo social, econômico, político, religioso
e tantas quantas sejam as fenomenologias humanas acrescentadas ao processo, inclusive a dimensão escatológica das hecatombes naturais, das calamidades provocadas pelo ser humano, que a maioria delas o são, na descrição desse pequeno Apocalipse de Jesus, tanto quanto no livro do Apocalipse do João de Pátimos. Tudo isso está presente como, mais do que tudo e acima de tudo, e por causa de qualquer outra coisa, vem a presença humana destrutiva no planeta. Absolutamente destrutiva. Não fosse a presença humana, do jeito que a Terra nos foi entregue, do jeito que o planeta foi entregue à consciência do Homo sapiens sapiens, que é um indivíduozinho recente na história planetária. O planeta tem 4,5 bi de anos de existência. E a presença humana aqui é rarefeita nos últimos tempos e ganhou a qualificação do Homo sapiens sapiens, fazedor de instrumentos, criador de tecnologia, produtor civilizatório em intensidade cada vez maior, de alguns milhares de anos para cá. O que na história do planeta é algo transformado numa escala de horas, seria um minuto, 2 de presença Homo sapiens no planeta. E dessa presença mais intensamente homo sapiana, de criação, de civilização, conforme a gente a percebe e a escreve, e a descreve, e a arqueologiza e a antropologiza, é um negócio que tem alguns minutos de duração, de tão breve, quando comparado com a história do planeta. Mas durante esse processo da presença do Homo sapiens sapiens e de tudo que aconteceu na civilização humana e de tudo que nós criamos uns contra os outros e de todos os apocalipses que a gente puxou contra nós como calamidade e que a gente provocou à nossa volta, em todo esse processo, isso que Jesus diz aqui e que Lucas registra no capítulo 21, do verso 34 ao verso 36, no contexto da chamada manifestação escatológica da mensagem de Jesus, o que se diz é de uma natureza sutil e uma capacidade de permeabilização do processo histórico, civilizatório e cultural presente sempre. Mas que Jesus diz que ganharia seus agravamentos, seus adensamentos, suas concreções mais palpáveis, mais significativas, mais inegáveis, mais fáceis de qualquer um, mesmo na sua estupidez, conseguir identificar alguma coisa, tanto mais quanto nos aproximássemos desse tempo de compressão angustiosa, chamada de os últimos tempos ou os últimos dias, é a expressão tanto de Jesus como especialmente de Paulo para essa designação. Está aqui, você vai ler comigo em Lucas 21, de 33 a 36, um texto no qual eu já preguei centenas de vezes nos últimos 52 anos, porque eu verifico nele uma importância de natureza psicossocial extraordinária e uma vinculação com uma penetração de natureza sutil das mais malignas, pervasivas, penetrantes e alteradoras. E que, como eu disse, só gente um pouco mais sensível percebe. O que é que Jesus disse? Nesse contexto das últimas coisas,
depois que ele disse que os homens desmaiariam de terror, que haveria sinais nos céus, na lua, nas estrelas, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, seres humanos desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, os poderes dos céus sendo abalados, que é uma expressão que aparece nos 3 sinóticos na mesma mensagem. Aí ele introduz uma parábola aqui chamada da figueira, que a gente virá e voltará a ela mais adequadamente em Mateus, provavelmente amanhã ou depois, mas hoje o que me cabe é não deixar que essa afirmação de Jesus do ambiente do sermão escatológico fique de fora dessa advertência sequencial aqui de Mateus, que diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, não por causa de ninguém, mas por vós mesmos. A intenção de Jesus era que os discípulos não precisassem de outras pessoas para abrir os olhos delas. Tem gente nesse mundo, preste atenção, se você não for lá e não abrir quase que à força os olhos delas, em alguns casos não puser inclusive um palito, ou não costurar para cima e para baixo, elas não enxergam de jeito nenhum. De jeito nenhum. Às vezes nem a luz de Deus eles aceitam que ilumine os olhos deles. E essa tentativa de abrir a força, você tenta, mas eles não conseguem, fecham de novo. É quase impossível abrir os olhos de quem não quer ver, e pior ainda, de quem se acostumou como cego a escolher para ser guiado por guias cegos, que na sua cegueira se oferecem, todavia, para serem guias de cegos. É apenas um grupo de cegos malandros e espertos faturando muito em cima de cegos idiotados, burros e alienados e cognitivamente dissociados da realidade por inteiro e completo. E tem gente que se acostuma a isso. É por isso que o culto à congregação, à igreja como congregação, ao pastor como profissional da iluminação, ao padre, ao sacerdote, ou ao instrutor de qualquer que seja a natureza de mentoria, são vendidos por um preço tão alto. Nas igrejas é dízimo, que nem o melhor psiquiatra cobraria para atender a pessoa no pior estado. São dízimos que nem os médicos cirurgiões mais bem dotados academicamente cobram para fazer uma cirurgia sem plano de saúde. Mas é o que os pobres fazem para entregarem de dinheiro na mão dos seus bruxos reverendos, dos seus feiticeiros pastorais e apostólicos, dos seus pseudo-profetas, adivinhos de mentiras, contadas da maneira mais tosca possível para a gente que gosta do que seja tosco, porque qualquer sutileza não os agrada e qualquer inteligência os apavora, e aí dependem tanto de outros e querem continuar dependendo. Você oferece para pessoas a chance de que elas comecem a andar com você, a aprender o evangelho com você, e dentre as coisas que você diz que vão acontecer, como as que eu prometo nos meus cursos, é o seguinte: você vai aprender a andar com Jesus com as próprias pernas, seguindo Jesus você mesmo, direto, como ele disse: vem e segue-me.
Ele não disse, vem e segue o teu pastor, que vai seguir um bispo, que vai seguir um apóstolo, que vai seguir um líder de um novo mover, que está me seguindo. E você pega indiretamente o código lá atrás, que custa uma fortuna. Não! Há um só Deus. Há um só Deus. Há um só Deus. Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo homem, diz Paulo. Pois bem, Jesus, nesse sermão, introduz essa sutileza que, como eu disse, tem estado presente na história da civilização humana toda, mas que nesses tempos de extrema angústia de tribulação, que a gente neles ainda não penetrou, mas estamos botando os pés na pavimentação final de entrada. Nesse tempo de extrema e indizível tribulação, que Jesus mesmo disse, como nunca antes houve na história civilizatória e nem depois disso haverá. É nessa direção que a gente está andando. E aí ele adverte, acautelai-vos por vós mesmos. Por que por vós mesmos? Porque vai faltar conselho, vai faltar sabedoria, vai faltar piedade, vai faltar paixão, paixão por Jesus, pelo Evangelho, vai faltar compromisso, vai faltar raiz, âmago, carnegão. Vai faltar aquele comprometimento de quem diz ou pega ou larga de vez. Eu peguei e não largo, e não tem ninguém que me faça largar, nem morto. Pois bem, Jesus diz que uma das grandes ameaças e tentações desse tempo é de uma natureza tão sutil, tanto sutil, que muita gente não vai nem perceber. Por isso ele diz, acautelai-vos por vós mesmos. E a ênfase é numa cautela que não dependa de terceiros. Pessoas não precisem chegar até você e dizer, acorda, acorda. Porque se você for depender disso, você está perdida. Você está perdido. Você já era. Se for depender disso. Não vai haver pastor para te aconselhar, nem sacerdote, nem mentor sóbrio, ninguém. Vai estar todo mundo correndo atrás do seu, de grana, de dinheiro, ou de poder, ou de controle, ou de dominação, ou de invenção, ou de fabricação de uma grande população que lhes seja obediente. Todos vão estar interessados nisso. E você, totalmente distraído, sem saber de nada, sem saber ler os sinais dos tempos, nem a hora, nem a ocasião, nem a fenomenologia da desgraça, acometendo a tudo e todos à sua volta, mas você não enxerga. E quando alguém quer mostrar para você o cenário, você fecha os olhos e não quer ver. Não é à toa, portanto, que Jesus, associando esse tempo de profunda tribulação, que ele chega a dizer, não fossem aqueles dias abreviados e ninguém seria salvo, ninguém escaparia daquela angústia de morte, e nem resistiria, e nem teria perseverança resiliente para suportar tamanha calamidade, variando do persecutório absoluto àquilo que seja a sedução mais diabolicamente proposta possível para a gente. Aí ele diz isso, acautelai-vos por vós mesmos.
E eu quero que você guarde isso na mente, é por você mesmo. Chega uma hora no final em que não dá para você dizer, eu vou até a igreja para ouvir uma palavra edificante. Não tem igreja dizendo palavra edificante, não tem palavra edificante, não tem gente interessada em você. Só na sua grana, na sua presença e no que você pode corresponder a, do ponto de vista numérico, de quantidade incorporada a um rebanho vendido para os poderosos que compram gente para as suas manipulações político-ideológicas. É só para isso que você serve. Vai chegar uma hora que você vai ter que aprender a se virar sozinho. Sozinho. Eu estou te ajudando e todos os meus cursos preparam nessa direção. Que foi a direção do cotidiano de Jesus. Você vê quantas vezes Jesus fala na importância da congregação chamada igreja durante os 4 evangelhos. 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Conte quantas vezes. Você que colocou a igreja acima do evangelho, acima de Jesus, acima da palavra, acima de tudo, acima do Espírito Santo, vem a igreja. E você não é um servo da igreja, do dízimo da igreja, da frequência da igreja, do coral da igreja, da sala VIP da igreja, dos batismos da igreja, da church nova, do mover, do pastor e tudo, você está perdido, está desviado, é um desigrejado. Vai chegar uma hora em que bem-aventurados os desigrejados, porque não serão enganados como os igrejados o serão. Não é à toa que do Evangelho de Mateus é o único evangelho que menciona a palavra eclésia, ela só aparece 2 vezes. Em Mateus 16 e em Mateus 18. Não aparece em momento nenhum. Outro dia eu estava vendo um pedacinho desse filme The Chosen e fiquei tão desapontado, porque o filme é bonitinho, é engraçadinho, é um Jesus simpático, legal, gostosinho, a textualidade do filme é mais coloquial, é um Jesus mais humano, mais embraçante, mais carinhoso, mais simpático, mais gente, mais agradável. Fez bem a muitas pessoas quebrarem aquela imagem daquele Cristo horroroso da cinematografia produzida do final do século XIX, durante todo o século XX até o dia de hoje, e das imagens de pintura e tudo mais, que vem aí durante milhares de anos, foi uma imagem cinematográfica de um Jesus agradável. Aí, de repente, eu vejo os escritores do texto do seriado The Chosen fazerem o que o Evangelho não faz. Toda vez que Jesus, de um certo momento em diante do Chosen, nessa última temporada especialmente para frente, vai falar do povo dele, ele só se refere à sua igreja. A minha igreja, eu quero que venham para a minha igreja, e a minha igreja, e a minha igreja, e a minha igreja. Eu fiquei olhando aquilo num episódio só. Eu vi tanta repetição, eu falei, cara, que brutal falsificação e que uso ideológico do processo eclesiástico para colocar todo mundo dentro do cristianismo, da igreja, da hóstia, da ceia, do sacramento, do padre, do pastor, seja lá de quem seja, do controle. Quando no Evangelho de Jesus, você procura essa palavra e você só acha 2 vezes. Você não vê nem dizer aos seus discípulos, vão chamar a multidão para me ouvir. Procure também. Jesus mandando fazer uma grande mobilização para a praça, para ele aparecer e pregar na praça.
você não encontra também. O que você encontra é um Jesus que não precisa de propaganda. Que quando cura, diz não diga nada a ninguém. E por que que as pessoas vêm? Porque ele faz o que ele faz. Ele não faz promessa dizendo venham e vocês verão. Ele faz e as pessoas são curadas e saem gritando de alegria. Aos milhares, para todos os lados, e as pessoas vêm porque é fato, porque é história, porque é realidade, porque é inegável, porque é incontestável, porque aconteceu, porque o pai covalida, porque a mulher, os filhos e os amigos dizem ele era cego e agora vê, ele não andava e agora salta, agora aconteceu. É por isso que vinham. Mas Jesus nunca inverte essa mão, como quem me acompanha aqui o tempo todo, especialmente nos capítulos 8, 9, 10, 11, 12, me viu mostrar essa ênfase de Jesus na não publicidade que divulga o que vai acontecer. Ele só aceita a publicidade daqueles que, por causa do que aconteceu, procuram-no. E ainda assim ele diz, vocês estão aqui para quê? Ou por quê? A maioria de vocês chegou aqui só porque viu curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e pão de graça, e peixe de graça, e comida de graça, e milagre de graça, e vieram na preguiça carismática pentecostalizada de vocês, não querendo mais trabalhar, querendo uma teologia da prosperidade. Isso vocês não vão ter em mim. É o Evangelho que diz, não eu inventando. Nada. E é por isso que Jesus dá uma ênfase o tempo todo no quem quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O convite dele é todo personalizado. Não faz viés em ninguém, nem em coisa alguma. É você direto nele. Você direto nele. É você que quer vir após ele. A si mesmo se negue, você fazendo isso por decisão própria, consciente e lúcida. Tome a sua cruz, não a dos outros, nem a de ninguém, a sua vida. Assuma a responsabilidade por ela e viva com as consequências como um discípulo de Cristo Jesus. E siga-me, a mim, diretamente. Como eu posso fazê-lo? Eu não estou seguindo a ninguém. Meu pai, que teve uma influência como ninguém teve na minha vida, eu nunca segui meu pai, eu aprendi muita coisa com meu pai. E depois de um tempo, meu pai também, de vez em quando, dizia, aprendi isso com você, meu filho, que coisa maravilhosa. Mas ele estava seguindo a Jesus e eu a Jesus também, a ninguém mais. Eu tive grandes amigos no mundo que eram pessoas sérias, diferentemente do que o documentário Apocalipse nos Trópicos fala do Billy Graham, que de fato foi um indivíduo com a cabeça um pouco mais estreita lá nos anos 30, 40, ele já saiu dos anos 50 com a cabeça aberta. E morreu com a cabeça tão aberta que os evangélicos nos Estados Unidos só queriam honrar o passado, muito passado dele, porque os últimos 25 anos dele foram contrários a tudo que a igreja nos Estados Unidos foi, é e fez se representar por. Querido amigo, com quem eu aprendi muito, mas eu nunca segui. Tive muitos outros no mundo, gente boa, santa de Deus, meus amigos com quem eu aprendi muito, mas nunca os segui. Eu só seguia Jesus até o dia de hoje. Nunca ninguém me impressionou o bastante. Mesmo aqueles mais maravilhosos nunca me impressionaram o bastante. Meu vínculo é com Jesus. Acautelai-vos por vós mesmos. Eu decidi lá no início, há 52 anos, de fé e caminhada,
eu iria ser discípulo só de Jesus. Quem quer que me ensinasse alguma coisa, iria fazê-lo por causa da sua semelhança profunda e genuína com Jesus. Só por isso e nada mais. E se não fosse assim, na mesma hora, o meu olhar já estava posto em outra direção, sem nenhum tipo de decepção que me abalasse, como decepção foi quase só o que eu tive em relação à maioria. Mas mexeu alguma coisa comigo? Absolutamente não. Me desanimou? Não. Me desenternurou de Cristo? Não. Porque eu tomei uma decisão de me acautelar, de não andar bobo, pensando que só porque alguém chega e diz que é crente, eu devo me entregar. Não me entrego a crente nenhum, a pastor nenhum, a apóstolo nenhum, a ninguém. Eu tenho o Evangelho. Eu tenho Jesus narrado aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu tenho bons conselhos em Paulo, em Pedro, em Judas, em Tiago, em João, nas epístolas, embora eu os leia, tendo Jesus como chave hermenêutica e como filtro também. Os evangelhos é que são meu guia. É com esse Cristo dos evangelhos que eu ando. É a partir dele que eu avalio tudo para trás, antes dele, e tudo para o que veio depois dele. E continuo medindo, filtrando, mensurando, avaliando, julgando, discernindo o que tem valor e o que não tem valor, a partir do que eu encontro e do que eu não encontro em Jesus nos evangelhos. Então ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, porque o desejo dele é esse. É que você aprenda a andar com as próprias pernas. Se não houver mais ninguém lúcido, santo, justo, puro, verdadeiro, comprometido com Jesus no horizonte da sua vida, você continue inatacável, inabalável, irredutivelmente caminhante para frente, com o coração não fragmentado, com a vida densa e integralmente comprometida com o significado de viver como um filho da ressurreição, transcendido na glória de Deus e cheio do Espírito da glória eterna. Contra tudo, contra todos, apesar de tudo e apesar de todos. Mas isso só é possível quando você aprende a se acautelar e andar por você mesmo. Andar por você mesmo. Esse é o meu sonho. Uma geração de discípulos que aprendam a andar com as próprias pernas. Olhando firmemente, como diz o escritor de Hebreus, exclusivamente para Jesus, o autor e o consumador, autor e consumador. Nada antes me interessa, nada depois tem significado para mim. Ele é o meu autor, autor do que eu creio, e é o consumador do que eu creio. É aqui, nesse ambiente do meu autor, que é Jesus, e do meu consumador, que é Jesus, é seguindo a ele aqui que eu ando, entre o princípio e o fim, entre o alfa e o ômega, e há mais ninguém. Quem quiser andar comigo seguindo o autor e o consumador da fé é bem-vindo. Mas eu, todavia, não largo nem por um minuto o meu caminho nele, por qualquer que seja a proposta feita por quem quer que seja. Acautelai-vos por vós mesmos. E isso, não esqueça, pelo amor de Deus, é uma palavra para você guardar no coração para sempre. Acautelai-vos por vós mesmos. Sejam vocês próprios os árbitros lúcidos da avaliação do caminho que seja de Jesus para vocês nessa vida. E para isso,
Vocês vão ter que ler o Evangelho, estudar a palavra. Eu estou oferecendo aqui há 2 anos e 8 meses uma sequência que começou em Mateus capítulo 1, verso 1, até aqui, Mateus 24, para quem quer ouvir, ter um trilho referencial para ajudar a você compreender por você mesmo o Evangelho e a praticar por você mesmo a palavra, independentemente de companhia ou de não companhia, de congregação ou não congregação, ou apesar da apostasia de toda a igreja. A igreja pode apostatar todinha, sabe o que isso vai arrancar de mim? Nem um fiapo meu, nada. Porque eu não dependo disso e nunca dependi. Não é hoje que eu estou velho, com 70 anos. É desde os 18. Eu nunca dependi de ninguém quando eu recebi esta Bíblia, que é a única na qual eu li. E comecei a estudar os evangelhos como meu pai me recomendou. Primeiro, coma, deguste, mastigue. Rumine os evangelhos, decore os evangelhos, aprenda os evangelhos, pratique os evangelhos, jejue sobre os evangelhos, lendo, sonhando até ele virar inconsciente na sua mente. E a sua resposta vir a ser dele, aí depois você faz o que você quiser. Mas faz isso. Desde aquele tempo, que eu nunca tive nenhuma outra referência. Eu amei o Sadhu Sundar Singh, mas era só um discípulo de Jesus. Amei algumas outras pessoas, como Stanley Jones, gente boa dessa, mas era só um discípulo de Jesus. Você vê que eu não estou citando acadêmicos, que ficavam na biblioteca, estudando na Torre de Marfim, falando e escrevendo coisas até bonitas, mas sem prática no cotidiano, sem existencialidade, cruenta, sangrante na prática do discipulado na vida. Eu guardo o maior carinho e estima por Dietrich Bonhoeffer. Mas eu nunca fui discípulo dele. Eu tinha observações também a fazer a ele. Grande apreciação pelo meu irmão de leite, Søren Kierkegaard. Mas muitas observações a fazer a ele, coisas que ele não alcançou no tempo dele, que pela misericórdia de Deus no meu tempo eu consigo ver, e que ele não viu. Mesma coisa com uma das pessoas que mais me instruiu academicamente nessa vida, dentre os muitos que contribuíram com isso, milhares, mas ninguém foi tão denso na minha leitura e releitura dos 44 volumes de obras de trabalho dele, quanto Jacques Ellul, desde a Sociedade Tecnológica a todos os demais livros e textos riquíssimos e atualíssimos até o dia de hoje. Nunca fui discípulo dele. Aprendi muita história, sociologia e análise crítica do fenômeno religioso com ele, mas nunca fui discípulo dele. Meu discipulado veio exclusivamente de Jesus. Eu concordei e discordei com Jacques Ellul inúmeras vezes. Você lê a multidão de livros dele que eu tenho ali em cima, e li todos e alguns eu reli, está cheio de anotações, não concordo por causa disso, disso e daquilo, porque eu aprendi a me acautelar por mim mesmo. E se você não aprender isso sobre você próprio, você vai ser enganada. Inapelavelmente enganado. Tem gente cheia de lábia doce, que chega e se você não tiver muito discernimento espiritual, eles besuntam a verdade com mentira e você nem enxerga a mentira por causa de algumas pequenas verdades que você identifica aqui e ali. Aí segue a verdade besuntada de mentira, porque não se acautelou por você mesmo. Para quê? Para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências do que vai acontecer no planeta. Ou seja, fiquem com os olhos muito abertos, que é uma metáfora de Jesus para aquelas virgens que a gente ainda vai ver. É parábola de Mateus
24 sobre os últimos tempos. A gente vai chegar lá depois. Aquelas virgens que dormiram, todas elas. O tempo todo Jesus tem parábolas que manda ficar acordado. Despertem, acordem, vigiem, não durmam, abram os olhos, sejam vigilantes. Vocês não sabem a hora. Sejam como o pai de família que não sabe a que horas vem o ladrão. Prestem atenção. Acautelai-vos por vós mesmos. É algo recorrente no ensino de Jesus. É chamar a gente para ter uma mente alerta e pronta para discernir que não precise ser levada pela mãozinha por ninguém. Por ninguém. E eu estou dando a você instrumentos não para você depender de mim, é para você independer de mim, aprender a fazer a leitura tendo Jesus como chave interpretativa e concluir você mesmo. Ou você tem alguém que lhe dê mais segurança do que Jesus? É Moisés quem vai te dar mais segurança? É Davi? É Isaías? É Jeremias? Os profetas? É João Batista? É Paulo? É Pedro? É Tiago? É João? Não! É Jesus. É o anjo Gabriel? É uma nova revelação? Não! É Jesus. Acautelai-vos por vós mesmos. É só isso que eu estou tentando dar a você. Uma pena que a maioria parece que ouça e não entende. Acautelai-vos por vós mesmos para que nunca... É uma outra palavra forte, nunca. Aparentemente, Jesus não gostaria que houvesse uma única concessão ao engano na nossa vida. Você está ouvindo? Aparentemente, quando Jesus diz nunca, ele está querendo que nunca eu e você abramos nenhuma concessão para nenhuma natureza de engano ou de conciliação, de qualquer que seja a doutrina, catequese, ensino ou proposição que não seja exatamente o que o Evangelho encarnado, vivido, ensinado, praticado e gestuado por ele nos oferece, nos propõe e nos pavimenta como caminho, verdade e vida. É só isso. E passar disso já é falastrice desnecessária. É para isso que ele chama. Então, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca. Por que nunca? Porque às vezes uma única concessão contra o Evangelho, aonde você chega e diga como esse aparvalhado do Pablo Marçal, que é uma das figuras mais danosas do cenário da perversão nacional. Chega e diz, vocês sabem por que Jesus não deu ênfase a dinheiro, a ficar rico, a prosperar financeiramente? Sabem por quê? E ele pergunta e fica esperando uma resposta daquele auditório de pessoas com a cabeça toda adoecida pelo controle mental dele. Sabem por quê? Aí, como ninguém sabia, como ninguém sabe, exceto quem sabe, sabe que é porque o dinheiro é a raiz de todos os males e tem um poder de se tornar o Deus supremo do coração humano. O Deus supremo do coração humano. Poder, dinheiro, todas essas potências têm o poder de se constituírem no poder maior de adoração, a divindade suprema dos nossos cultos humanos. Por isso, essa é a razão. Mas o que é que o Pablo Marçal diz para os discípulos dele? Ele diz, é porque Jesus não era casado e não teve filhos. Como solteiro, sem preocupação com mulher e com filhos, ele podia dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Aparentemente, isso é só uma relativização.
Mas não é só uma relativização. Isso quebra a espinha dorsal do Evangelho de Jesus. Não há nada no Evangelho que eu possa tirar e dizer não vai fazer falta ao todo. É como você pretender arrancar uma vértebra de uma estrutura vertebral toda capilarizada, com estruturas nervosas que não podem ser interrompidas, cujas mensagens viajam em todas as direções e não pode haver quebratura, quebramento. Aí vai lá ele e diz, não, é só isso aqui. É porque ele não era casado. Aí tem um monte de gente que aplaude, é por isso, aprendi uma nova revelação. É gente que nunca aprendeu o Evangelho, de fato, por si mesmo. E aí Jesus diz, para que não aconteça de nunca é a palavra usada, suceder que vocês façam algum tipo de relativização. Não faça nem a primeira, nem a segunda, nenhuma. Porque você vai se tornando desafeiçoado em relação à verdade do Evangelho. Você vai começando a criar relativizações, é um ponto aqui que altera outro ali. É uma ruptura acolá que quebra a sequência inteira da continuidade. E você vai achando que foi só uma coisinha que saiu. Não, foi um detalhezinho. Não foi nada grande, não. Não chegou a ser essa pedra, foi só essa. Ele diz, não, isso aqui, depois a gente substitui, depois a gente põe no lugar. Não chegou a ser nada assim grandão. Não, eu teria notado, não foi isso que eu fiz. Foi só algo bem pequeno. Nunca relativize nada. Você tem que aprender a dizer como Paulo diz em Romanos, e como eu aprendi com ele, digo a minha vida inteira. Seja Deus verdadeiro e Caio Fábio mentiroso, mas a palavra de Deus não seja adulterada por nada, nem por ninguém, nem por coisa alguma. Para não acontecer que nunca vos suceda de relativizardes essa palavra. Para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados, lotados, como hoje eu vejo. Hoje de manhã mesmo, uma pessoa que foi salva lá da Igreja Universal do Reino de Deus, onde o marido dela era um bispo, e depois de muita aprontação, foram expulsos de lá, porque não concordavam com as coisas e ficaram aí na Rua da Amargura. A mulher fala comigo de vez em quando, eu a ajudo, o marido também, como eles, há dezenas de outros que me procuram toda hora. E hoje uma dessas pessoas, uma dessas esposas de vários, me mandou um vídeo aqui de um carinha que eu nunca vi na minha vida. E geralmente quem trabalha com questões teológicas eu conheço. E eu nunca vi na minha vida um tosco, num podcast onde ele falou 1 hora só besteira. E quem o introduziu é um cara também completamente alienado do processo de educação teológica e de conhecimento histórico bíblico no país e no mundo, porque apresentou aquele ogro como o maior conhecedor do Jesus histórico no Brasil. Aí fala aquela ogrice em pessoa. Vem ali, vai, um monte de barbaridades. Ressurreição nunca aconteceu. Aí ele vem, como às vezes eu vejo o Sabino, amparado nos seus textinhos hebraicos, falar cada barbaridade que não tem tamanho, com base em tradução de texto. E por aí afora está lotado de loucura. A coisa mais rara é você encontrar algo sóbrio. E aí o que acontece? Os corações não criam só uma relativização.
Depois da primeira, eles vão introduzindo uma quantidade enorme a ponto de ficarem sobrecarregados, lotados de mentira. Eles não sabem mais o que é verdade, o que não é, em que direção seguirem. Quem é que possa ter a palavra sóbria de Deus para anunciar a eles? É muita loucura, é muita sugestão, é muita confusão, é todo mundo sobrecarregado, lotado. É loucura saindo pelo ladrão, na alma humana, para todo lado, é o que eu vejo. E o meu coração se enche de compaixão, mas é o cumprimento do que Jesus disse. Se você não se acautelar por você mesmo, para aprender você próprio, o que vai acontecer é que você vai abrir concessões e o seu coração vai ficar sobrecarregado pelas consequências de todas as produções alucinadas. E dentre essas produções alucinadas, que Jesus diz que haveriam de superabundar no adensamento desse tempo anterior a essa tribulação incomparável que ainda virá e está chegando, ele menciona 3 coisas que têm um poder de gerar uma sobrecarga e criar consequências de natureza epistemológica. Alteram a nossa teoria do conhecimento, alteram a nossa capacidade cognitiva, alteram a nossa hermenêutica, a nossa capacidade interpretativa, alteram a nossa lucidez psicológica, alteram as referências da saúde e do bom senso plantado no âmago do nosso ser, altera tudo. E fica essa mente de legião, essa mente de gadareno, essa mente de legião é o meu nome, porque a partir da internet nós somos milhões na minha mente. Eu não sei mais de nada de cada confusão, eu estou perdido cada dia mais. São 3, todavia, as ênfases consequenciais que Jesus dá, dizendo que mesmo que você não pratique, não faça e não realize, você vai ser vitimado pelas consequências, pela frequência vibratória. Você vai ser alterado pelo poder da emanação magnética. Você vai ser alterado pela vibratoriedade dos pensamentos. Você vai ser alterado pela acumulação no inconsciente coletivo da sociedade, não só da sociedade imediata, mas do país e planetária. Ele diz: há 3 coisas que você praticando ou não praticando, elas vão se acumular e vão se tornar como nuvens densas e vão encher a medida da iniquidade planetária, vão lotar o inconsciente coletivo, vão pervadir todo o sistema e toda a cultura e toda a comunicação e toda a ideologia e toda a filosofia e toda a política e, sobretudo, toda a religião. Quais são essas 3 coisas? Ele disse que estariam mais presentes do que quaisquer outras. A primeira é a orgia, a promiscuidade, a dissolução, que o nome já diz. Tira a solução do caráter da gente quando se pratica a dissolução. Não há ninguém que pratique a dissolução e mantenha a solução do caráter intacto. Ninguém. A promiscuidade, o nome já diz, é uma abertura incontrolável para se imiscuir com toda sorte de misturas enlouquecidas, o que altera o caráter, a mente, a alma, a psicologia do ser, o pensamento, os códigos interpretativos, altera tudo na gente. Eu fico vendo pessoas tolas como um pedaço de pau,
dando conselhos na internet, dizendo que você pode dar o que você quiser. Outro dia eu estava vendo uma menina tão linda, dizendo, eu aprendi que transar de maneira anal é a coisa mais gostosa que tem. Eu queria convidar todas vocês para darem. E se seu marido não gosta, escolha um carinha para estrear você. Até você se acostumar e ele passar a gostar disso. Não tem consequência nenhuma. Toda hora eu vejo alguém dizendo, eu não estou falando de sexo anal, que realmente você e seu marido com amor, bote só uma camisinha. É uma questão de higiene mínima. Mas eu estou falando da promiscuidade. Do pessoal que chega e diz, não fique sozinha não, e para com essa coisa de vibrador. Tem cada gato para você alugar como escorte. Que você vai à casa dele ou ele vem à tua casa. Cada um delicioso. Não tem consequência nenhuma, não tem? É que são meninas novas, não sabem o que vai acontecer com elas depois dos 40 e dos 50. A quantidade de confusão, de loucura, de gadarenização psíquica, de fragmentação do eu e da incapacidade delas próprias se encontrarem consigo mesmas, perdem a total noção de identidade pessoal. A primeira, portanto, são as consequências da orgia. Quem pratica e se entrega a essa promiscuidade, a essa dissolução, adoece de alma, às vezes sem solução, às vezes. Agora, ele aqui está falando não é de quem pratica. Ele está falando das consequências na vida mesmo daquele que não pratica, mas isso vai estar presente em estado vibratório no mundo inteiro. O que quer que você veja vem carregado dessa vibração, dessa emanação, desse magnetismo, dessa espiritualidade, dessa acumulação no inconsciente coletivo que pervade nossas noites, nossos sonhos, nossos pensamentos, nossas sugestões e, mais do que isso, as vozes invisíveis do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, de modo que você não precisa literalmente realizar nem praticar, basta dialogar com essa cultura e admiti-la e rir e gargalhar e dizer eu não faço, mas é engraçado, e ir introjetando esse processo que quando você menos notar, quem está todo alterado é você. Toda alterada é você. Mas eu nunca pratiquei uma suruba, uma orgia, um trisal, seja lá o que seja, homenagem a Troá, tanto faz. Você naturalizou essa cultura de orgia, as consequências vão pegar você. Quem falou isso foi Jesus. Para quem não estava praticando, ele disse, cuidado com as consequências. Porque até a vibratoriedade vai ter poder de pervasividade na alma e na mente da gente e das pessoas. A primeira é a orgia. A segunda, ele diz, tomem cuidado para que vocês não fiquem sobrecarregados com as consequências da embriaguez. E não é de álcool apenas. Álcool ou bebida alcoólica se bebia muito nos dias de Jesus. Especialmente a cerveja, que era muito saudável, chamada Cevita romana, mas que já vinha sendo praticada e usada abundantemente no Egito há 5.000 anos, na Índia há 7.000, na China também, com elementos diferentes, mas cerveja, cevada, ou coisa que o valha. E nos dias de Jesus era um alimento hidratante recomendável, porque era fermentado e era mais saudável à saúde do que algumas águas não potáveis das fontes poluídas das estradas.